Fala, turma, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Primeiro eu queria falar que isso não é a pegadinha da hora do almoço, né? Porque se vocês viram o nome do Palermo na programação e receberam a Carol Goiatá. É porque ele é muito gentil e abriu um espaço para as damas vir aqui contar um pouquinho do que a gente está fazendo de inteligência artificial no desenvolvimento de pessoas. Bom, brincadeiras à parte, primeiro eu quero me apresentar para vocês. Eu sou Carol Goiatá, sou COO, estou atualmente como COO do DOT Digital Group, que é uma das maiores edtechs do Brasil, focada no desenvolvimento de pessoas, educação corporativa e, naturalmente, sou um monte de coisa, tudo junto e misturado, né? Sou mãe, tenho 2 filhos, casada, estudo a vida inteira, sou mais do que lifelong, sou life-wide learning, buscando várias coisas nos meus diversos espectros para a gente conseguir avançar, evoluir, né? E conseguir, de fato, trazer uma contribuição positiva em todas as nossas esferas. Vou contar um pouquinho para vocês do que a gente está fazendo com inteligência artificial no desenvolvimento de pessoas, porque, afinal de contas, muito se fala sobre inteligência artificial, né? E muitas vezes a gente tem muitos desafios de entender, tá, mas e na prática? Como é que isso está acontecendo? Tá? Então, esse que é o grande objetivo do nosso papo, mas primeiro eu queria resgatar aqui alguns pontos importantes de contexto, né, gente? Porque tudo acontece dentro do contexto. Que realidade que é essa que a gente está vivendo? De uma maneira simples e com uma síntese muito grande, a gente está vivendo esse mundo acelerado com esse futuro que é cada vez menos previsível, né? Então a agilidade e a transformação, ela está de fato muito presente nas nossas vidas. E aí, desde a questão da IA, a automação, né? Eu acho que esse dado super impactante aí, que cerca de 1/3 de todas as atividades vão ser realizadas com IA, com tecnologia até 2030. Esse trabalho híbrido, esse arranjo flexível que mudou muito a nossa dinâmica de relação casa, trabalho, todos os nossos entornos, que inclusive ainda está super discutido, né? A gente passando por um momento, será que a gente deveria ir nesse caminho? Será que a gente deveria trazer mais para o âmbito presencial? A questão de upskilling, reskilling, muito falada nos últimos tempos e muitas vezes sendo colocada como um diferencial. Isso agora é uma sobrevivência, né? Porque essa velocidade traz essa necessidade de desenvolvimento de uma maneira muito constante. Então, caiu por terra, não é diferencial. Como é que a gente faz isso para sobreviver? O foco no bem-estar e saúde mental. A gente está vivendo uma era de transformação de sociedade, né? Com toda essa agilidade, com toda a entrada de tecnologia, todo o movimento da inteligência artificial, comparativamente, ele é mais do que revolução industrial. É tudo isso que a gente está passando. E a gente se transforma como sociedade. Tem entrada de novas gerações, a geração Z, né? Que tá, olha, esse dado do Brasil é um dado alarmante, né? Assim, ele nos surpreende. 25% da nossa força de trabalho neste ano já é composta pela geração Z. E é uma geração que já nasceu nesse contexto de mudança acelerada, que tem outros valores e tem outras prioridades. E aí, assim, como que a gente continua fazendo esse desenvolvimento de pessoas com um propósito, gerando valor no meio de um contexto turbulento, né? Acho que no mínimo turbulento é o que a gente pode falar. E aqui a gente conecta com toda essa evolução da inteligência artificial, porque ela está dentro desse contexto. Ela é impactada e ela gera todo esse processo de transformação. E eu gosto muito desse gráfico porque ele traz para nós, primeiro, né, essa visão de que essa suposta trajetória de que o crescimento da IA nessa zona azul aqui, ele seria um crescimento mais lento, mais progressivo. E quando a gente olha para a curva vermelha, que é a curva da realidade, a gente vê um ângulo nessa curva absolutamente diferente. Ou seja, esse crescimento está sendo muito mais rápido e muito mais exponencial do que a gente imaginava. E a grande questão em torno disso é: que tipo de reação, que tipo de sensação isso gera em cada um de nós? Isso gera nos colaboradores que estão nas nossas organizações, isso gera na nossa dinâmica como economia, como sociedade. Então a gente passa de um status, quando a gente vê esse crescimento muito acelerado, de uma certa decepção, que é um status natural que a gente conhece até conectando com teorias de gestão da mudança, e ao mesmo tempo surpreso nesse momento. Poxa, isso está crescendo uma velocidade que eu não estou conseguindo nem entender. Como é que a gente vai lidar com isso? Eu gosto de trazer esse gráfico para a gente provocar uma reflexão que é:
como estamos lidando com isso, no nível individual, nas nossas organizações e na sociedade como um todo. Porque a nossa influência nessa mudança é muito mais sobre o nosso comportamento. E aqui eu acho que para trazer uma frase que ela é bem emblemática do Jensen da NVIDIA, e ela é menos, gente, sobre tirar ou não tirar o trabalho, tá? Porque eu acho que essa discussão até já deu, né? Inclusive, assim, eu particularmente, é muito mais assim, eu não quero nem fazer grandes discussões sobre o que vai ser do futuro, quais vão ser os carros que vão sumir, que vão aparecer. Vamos gastar nossa energia agora em pensar como é que eu uso tudo isso que está acontecendo para fazer melhor o que a gente está fazendo hoje, porque assim a gente vai construir o futuro, né? Então é menos sobre isso e mais sobre, dado que tem todo um processo de transformação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a usar a IA. E aqui a pergunta, a gente está aprendendo a usar IA? Vocês estão aprendendo a usar IA? E aí a gente volta nos desafios, né? E muitas vezes é o que a gente escuta dentro das organizações. Não, eu não estou aprendendo, o RH não tem um programa de desenvolvimento estruturado para eu aprender IA, não tem uma plataforma para eu aprender IA. Deveria ter? Poderia ter? Sim. Não tem. Como é que a gente faz? Onde que está a questão da curiosidade do indivíduo? Como é que eu vou fazer diferente? O melhor caminho, gente, na nossa experiência, e eu vou contar um caso para vocês na minha experiência, que foi ontem de manhã, inclusive, é usar, testar, curiosidade, buscar. Nesse teste, nesse dia a dia, nessa implementação, a gente aprende. Óbvio, precisamos de toda a estrutura para isso acontecer de uma maneira acelerada? Sem dúvida, mas no meu ponto de vista, inclusive o papel do RH, ele está nesse contexto mais para a gestão da mudança do que pelo desenvolvimento técnico em IA. Porque, de novo, é uma mudança. Sendo uma mudança, a gente vai passar por negação, a gente vai passar por medo, a gente vai passar por várias etapas que vários de vocês conhecem aqui. Então, acho que esse é o grande ponto, né, de investimento do RH. E no nível indivíduo, a gente ter também incentivos, né, para que esse aprendizado, essa curiosidade aconteça no dia a dia. E como que a IA pode agregar valor para o processo de desenvolvimento de pessoas, né? Como é que essas coisas estão conectadas? Então, assim, vamos pôr o pé no chão, né? Vamos falar na prática aqui. E eu gosto muito de trazer esse esquema porque ele divide o processo de desenvolvimento nas suas principais etapas de uma maneira geral, né? Então, a gente está falando de uma etapa de diagnóstico, de definição de objetivos, planejamento, implementação e avaliação e monitoramento daquilo que a gente está fazendo. Claro, né, gente? Vocês sabem que algumas dessas etapas, elas acontecem meio que tudo junto, misturado, né? Na hora que a gente implementa, a gente volta no que a gente planejou, na hora que eu estou implementando, eu estou avaliando, eu estou monitorando. Não é assim tão cartesiano, a gente não vive no mundo cartesiano. Mas são etapas de referência para a gente entender esse processo. E como que a IA pode entrar nisso? Primeiro, eu acho que a boa notícia pode entrar em todas as etapas do processo. Deve cada vez mais entrar em todas as etapas do processo. Então, quando a gente fala de diagnóstico, a gente tem várias IAs e inteligências que a gente pode trazer para a gente trabalhar o quê? Recomendações preditivas. Eu estou num processo de diagnóstico, eu posso usar o IA para fazer análise desses dados e posso, inclusive, pedir recomendações preditivas de como pode e deve ser esse processo de desenvolvimento. A gente pode usar a IA para personalização. Gente, aqui tem uma potência e eu vou mostrar casos para vocês que são incríveis, porque essa tecnologia ela traz para nós a possibilidade da gente personalizar os processos de desenvolvimento, de acordo com o ritmo de cada um, a necessidade de cada um, a disponibilidade de cada um. A gente está falando de desenvolvimento de pessoas, a gente está falando de educação de adultos. Cada um está na sua realidade, cada um tem o seu desafio, cada um tem a sua dinâmica fora do ambiente de trabalho e que a aprendizagem tem que conviver com isso tudo. Ela tem que achar esse espaço. Então, a IA ajuda muito na questão da personalização e vejam, a personalização em todas as etapas do processo. No diagnóstico, na definição dos objetivos, no planejamento, na implementação durante uma jornada de desenvolvimento digital. É essencial para a gente personalizar. E também para feedbacks, para eu avaliar, para eu monitorar, para ter toda essa jornada conectada do ponto de vista de personalização.
Quando a gente olha especificamente para planejamento, aqui tem uma oportunidade incrível, especialmente quando a gente está falando de desenvolvimento digital, né? Especialmente quando eu estou falando do online. Tem oportunidade presencial? Tem, até porque o planejamento é uma etapa de back-office. Mas aqui a gente está falando prioritariamente para o digital, que é toda a produção da solução. Gente, IA hoje em produção de conteúdo é uma realidade. No DOT, a gente usa IA para produção de conteúdo bruto, a gente usa uma squad de agentes de IA para roteirizar os nossos conteúdos e isso dá um nível de eficiência e de eficácia dentro desse processo de produção da solução educacional, de desenvolvimento, que é incrível. Na implementação, a gente entra num rol grande, porque a gente falei um pouquinho da personalização, nessa possibilidade da gente ter um real-time feedback. Então, assim, imagino que vários de vocês aqui já tiveram essa experiência e tem dentro das organizações de vocês. Muitas vezes, um processo de desenvolvimento, quando ele é 100% digital ou quando ele é híbrido, ele tem o desafio da distância. Ele tem desafio, principalmente na cultura do brasileiro, que gosta muito dessa troca, dessa proximidade. Então, esse é um dos maiores riscos hoje e sempre foi quando a gente fala de EAD. E como é que a gente vence isso? Quando você tem a possibilidade de ter um tutor que está te dando ali um feedback interagindo com você 24/7 por meio da inteligência artificial, a gente diminui essa distância. Quando a gente diminui essa distância, a gente aumenta o engajamento. Quando a gente aumenta o engajamento, a gente tem um potencial de ter maior resultado. Então, essa atuação no feedback, muito no sentido mentoria, inclusive, a gente pode pensar na mentoria ocupando todo esse chart. Porque eu posso usar um processo de mentoria de ponta a ponta para fazer um desenvolvimento. Com o quê? Com uma inteligência artificial, com um avatar que vai interagir com você e que vai entender suas necessidades específicas e vai entrar. E eu vou contar uma surpresa para vocês aqui no CBTD. Chatbots, dashboards inteligentes, para os times de RH conseguirem acompanhar, ver os indicadores, fazer ali aquelas regulagens de um processo de desenvolvimento que são tão necessárias. E quando a gente olha para a última etapa, avaliação, monitoramento, todos esses pontos, a gente conseguir personalizar esse feedback, a gente conseguir que esse feedback aconteça no momento on the go, o que a gente fala, é na prática. Eu não tenho um momento específico, eu não vou passar todo um programa e aí depois eu vou sentar com aquele grupo para dar um feedback. Não, eu quero feedback na hora. O feedback é toda hora, é quando a coisa acontece. Chatbots e mentoria também atuando em todo esse processo. Então, assim, gente, o recado que eu quero passar para vocês nesse slide é possível em todo o processo de desenvolvimento. Quando vamos usar, como vamos usar, depende muito do objetivo de cada organização, do objetivo de cada grupo de participantes, para conseguir fazer essa curadoria. Então, acho que uma dica que eu daria para vocês é: não vai no modismo, porque o modismo é aquele voo de galinha, Você vai usar, você vai pegar, você vai fazer e pode ser que ele caia bem rapidamente. Mas procure entender, entende as necessidades e traga isso para dentro. Porque o mundo que a gente vive hoje é esse mundo. É o mundo onde a gente convive aqui com humanos e agentes de IA ao mesmo tempo. É o que a gente está vivendo e vai ser o futuro. E como é que a gente está fazendo isso no DOT? Primeiro que a gente tem uma plataforma própria, DOT AI, que ela é uma plataforma de inteligência artificial que está focada nas melhores tecnologias de mercado. Então, a gente usa um mix de diversas tecnologias, um mix de diferentes LLMs, para a gente conseguir atuar o quê? De maneira customizada, olhando para as necessidades dos nossos clientes. Então, com a nossa plataforma, a gente consegue entender as necessidades do nosso cliente e criar toda uma lógica de inteligência artificial de acordo com aquele cliente, com aquele desafio, naquele contexto. E quais que são os diferenciais disso? Porque, vamos lembrar, a gente está falando de algo que é novo, a gente está falando de algo que traz muitas perguntas, num momento de bastante insegurança, e a gente conseguir ter, conviver com o controle e o domínio disso e ao mesmo tempo estar aberto para conseguir evoluir, tentando pelo menos acompanhar aquela curva do primeiro slide, é muito relevante. Então, os diferenciais aqui primeiro, essa plataforma multi-LLM. Então, nós não dependemos de um único modelo. A gente não está trabalhando só com Gemini, a gente não está trabalhando só com Copilot, a gente usa diversos modelos de acordo com o nosso objetivo, de acordo com a atividade. Então, isso reduz o quê? Um risco, gente? Porque quando a gente concentra num modelo só, a gente está ali, de alguma maneira, com um risco eminente para a nossa operação.
integrações customizadas para uso e necessidades específicas, tanto do DOT dos nossos clientes, então a gente usa internamente sim. Inclusive, a nossa estratégia de inteligência artificial é uma estratégia ambidestra, onde a gente tem um foco em eficiência interna e, ao mesmo tempo, a gente tem um foco em quê? Em geração de valor para os nossos clientes, para as comunidades onde a gente atua. Propriedade intelectual, então a gente retém a propriedade intelectual de toda a inteligência gerada, que é super importante, né? Porque isso é um grande risco, né? Quando a gente fala com vários clientes, várias organizações, poxa, mas se a gente vai trabalhar com IA, mas e os dados? Esses dados vão para onde? O que vai acontecer? Então, esse fato da gente reter essa propriedade intelectual é um super diferencial. A arquitetura, que agrega todas essas melhores práticas de mercado, e os agentes de IA, né, para a gente conseguir o quê? Automatizar os processos, né? E agentes de IA é a realidade e é o futuro. Eu estava na SXSW em Londres no início desse mês, né, olhando para fora para entender tendências, o que está acontecendo. E teve uma sessão super interessante com o Demis Hassabis, que é o CEO do DeepMind do Google, e ele traz muito, né, essa visão dos agentes e um futuro próximo, cada um de nós aqui tendo o seu próprio agente virtual personalizado para atender as nossas demandas do dia a dia, né? Entendendo que os agentes, eles tomam decisões e atitudes todo num sistema de inteligência artificial. Então, gente, como é que a gente está agregando valor na prática? Eu trouxe um pouco daquele chart do processo para falar do que é possível com o IA dentro do desenvolvimento de pessoas. Mas como que a gente está fazendo hoje? E aqui tem dois ângulos, tá? Um ângulo de tudo que a gente está fazendo internamente, porque sim, a gente faz várias coisas internamente, inclusive para a gente prototipar, testar e com isso, né, a gente abrir para o mercado e levar as nossas soluções. E uma outra frente aqui, que é uma frente de clientes. Então, tem duas soluções que são de assistentes virtuais, que a gente está usando bastante dentro do DOT, que são assistentes virtuais que a gente está prototipando e testando para quê? Para posições críticas. Então, o SEVA que está ali e o BePartner são dois desses assistentes virtuais. O SEVA é o consultor educacional Virtual Assistant. Então, o consultor educacional hoje, ele é uma figura super importante para a gente, porque ele faz o diagnóstico, desenha soluções educacionais, as ofertas, acompanha toda a entrega e é uma pessoa que a gente quer cada vez mais, pensando nas atividades estratégicas, agregando valor para o cliente e menos tocando tarefas repetitivas e operacionais. Então, esse assistente virtual está entrando muito no sentido de apoiar e potencializar esse papel, trabalhando em elaboração de propostas, conectando com o sistema, todo esse processo. O BePartner, que é um assistente virtual do HRBP, né, que a gente está desenvolvendo internamente junto com o nosso time de pessoas e culturas, porque a gente sabe, né, gente, assim, o grande potencializador, o grande nó, o grande foco dentro das organizações, quando a gente está falando de desenvolvimento de pessoas, é a liderança. Então, como é que a nossa área de pessoas e cultura consegue atender cada vez melhor, mais rapidamente, de maneira mais personalizada esses líderes? A proposta do BePartner é exatamente essa. E, então, assim, esses são internos, né? Assistentes que a gente está usando e está implementando. Quando a gente olha para fora, tem várias soluções. Tem o caso aqui do chat de IA, Plug and Play, que a gente está usando no Senar, nas nuvens, um dos nossos clientes, focado aí no mercado agro, que é um chat que a gente consegue plugar em qualquer sistema, tá? Para atendimento de participante, para responder dúvida, inclusive pode avançar e automatizar processos. A gente tem o caso da tutoria com IA, que a gente está usando também num outro cliente, que é o Senar, que é aquele, vamos falar, aquele buddy do processo de aprendizado, que está ali 24/7 com os nossos participantes, respondendo dúvidas de conteúdo, técnica, fazendo provocações. Inclusive, essa tutoria com IA está aumentando de uma maneira expressiva o índice de satisfação dos nossos participantes. Por quê? Primeiro, disponibilidade, né? A gente está falando ali, como eu trouxe antes, alguém que está ali, um professor, um parceiro do aprendizado 24/7. Segundo, é o nível de acurácia nas respostas, o nível de personalização. Óbvio, o que a gente está fazendo agora é fruto de um processo, né? A inteligência artificial, ela é processual. Quanto mais a gente alimenta bem essa inteligência, faz uma boa curadoria, mais a gente tem o potencial de ter um melhor resultado, mas é o ponto que a gente está aqui em alguns clientes. O Iagro também, que é um caso
super bacana, que é um app que a gente desenvolveu focado no agronegócio, que ele é o grande, eu diria assim, consultor na palma da mão de diversos stakeholders do agronegócio, desde o produtor rural, o trabalhador rural, que a gente desenvolve para quê? Para responder qualquer dúvida, tá? Então, primeiro, ele é um app. Dentro desse app, ele tem ali várias cadeias produtivas representadas, então tem leite, tem soja, tem milho, várias cadeias produtivas. É possível ter uma interface super fácil ali, então tem uma interface multimodal, tem voz, tem vídeo, tem texto, inclusive numa interface com fotos e a possibilidade de fazer diagnóstico com base em fotos e vídeos. Eu tô ali, um produtor rural, ele tira foto na lavoura dele, da plantação, ele entende que ele pode ter algum problema, ele tira foto, ele joga dentro do aplicativo, vem toda uma resposta do que pode ser, se aquilo tem algum risco para a lavoura dele, o que seria um caminho para avançar nesse desenvolvimento, ou seja, algo totalmente prático, voltado para a necessidade de quem está no dia a dia, uma forma rápida, com uma inteligência muito assertiva, que é um caso de bastante destaque que a gente tem aqui. E por fim, dentro de tudo que a gente está fazendo, e ele vem muito nessa esteira, eu diria aí, do consultor educacional Virtual Assistant e do B-Partner, que é o Role Play, né? O que é o Role Play? O Role Play é a gente simplesmente trazer como protagonista para o processo de desenvolvimento um mentor com base em inteligência artificial. Então, a gente, inclusive, desenvolveu aqui um mentor para trazer exclusivamente para o CBTD. Para quê? Para vocês terem a oportunidade de experimentar essa experiência, né? Esse mentor, gente, o roleplay, ele pode ser desenvolvido para qualquer temática. Então, se eu tenho um desafio com o time de vendas, eu posso desenvolver esse mentor com inteligência artificial em vendas. Eu tenho um desafio na operação, na produção, eu posso desenvolver focado nesse desafio. Para cá, a gente escolheu fazer o quê? A gente escolheu desenvolver esse advisor em liderança. Todos os dias, todo o tempo. Então, qual que é o público-alvo, tá? Dessa experiência que está lá no nosso stand, que eu vou convidar vocês aqui logo na sequência. Qualquer pessoa que atua como líder na empresa. Então, de novo, o desafio da liderança, o desafio do alcance, né, da disponibilidade do RH, do próprio líder imediato para apoiar esses grupos. Então, o público-alvo é esse e dores, né, que a gente percebe muito no dia a dia, nas interfaces que a gente tem. Desde questões básicas até questões avançadas. Então, desde questões básicas, como dar um feedback, como é que eu vou demitir um colaborador, até questões super avançadas de como é que eu vou engajar e vou reter talento durante ou após um processo de fusão e aquisição, que é um nível, né, de sofisticação de movimentos organizacionais diferente. Mas a realidade do líder é essa, né? A gente vai ter pessoas que vão ter dúvida do básico, do óbvio, e esse óbvio precisa de ser trabalhado, até porque senão a gente nunca chega nesse patamar, né, de algo mais sofisticado do ponto de vista organizacional, e ao mesmo tempo eu tenho esse outro lado. E essa solução que a gente trouxe aqui para vocês experimentarem é isso. É esse mentor, esse advisor em liderança, que ele é multi-especializado, porque ele tem um range muito grande de assuntos que ele pode tratar e ter a interface com vocês, e ao mesmo tempo ele é super especializado. Então aqui a gente treinou a IA em várias temáticas para trazer e ter essa experiência com vocês, nesses diversos temas que eu falei e outros. Então é aquele mentor que eu diria que do ponto de vista de competência, ele é o T-shaped, né? Então ele tem uma generalidade que ele circula ali em diversos temas e ao mesmo tempo quando você entra em algo específico, ele aprofunda e traz respostas muito efetivas. E eu acho que o grande diferencial também é isso, totalmente disponível para você, na hora que você quer, na palma da sua mão, no momento que fizer sentido, na hora que esse desafio está acontecendo. Então essa é a mentoria DOT-IA, o Advisor em Liderança, que eu quero convidar todos vocês para ir até o nosso stand e viver. E para fechar aqui, a gente pode continuar conversando aqui nos corredores, eu vou estar todos os dias ali no stand do DOT também, quem tiver dúvida, quiser entender mais.
Acho que só trazer esse ponto que é muito que está na nossa cabeça e no nosso nível de responsabilidade. Que as empresas que estão desenvolvendo inteligência artificial hoje, seja desde a própria inteligência até produtos e serviços de IA, elas não estão trabalhando só em produtos e serviços. A gente está construindo, né, essa nova geração de empresas dessa nova sociedade. Então, para nós, isso é uma responsabilidade imensa e a gente enxerga como uma oportunidade incrível, né, de fazer parte da construção desse futuro. Então, queria agradecer super vocês e convidar todo mundo para a gente se conectar. O primeiro QR Code aqui à minha direita é meu LinkedIn, tá? Quem quiser conectar e continuar a conversa por lá. E aqui também o QR Code mostrando os caminhos para o nosso stand para a gente continuar essa conversa. Obrigada, pessoal!